Hoje eu quero falar sobre uma força que brota no meio da dor. Você pode declarar isso? Diga: existe uma força que brota no meio da minha dor. Eu quero, em nome de Jesus, começar essa palavra já declarando. Algo sobre vocês. Se você recebe, irmão, assim que eu liberar isso, diga amém. Irmão, a gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Amém. Você recebe isso? Aquilo que era nossa vergonha em Deus se torna dupla honra. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. Tudo aquilo que o inferno tenta parar você, é justamente nesse mesmo lugar que Deus vai usar você, vai superabundar você. Por quê? Porque a glória de Deus está em confundir aquilo que o inferno acha que pode fazer. O inferno acha que parou Jesus na cruz. O que eles não sabiam que ali era o início da redenção. O inferno achou que tinha parado Paulo e Silas numa prisão. O que eles não sabiam é que a adoração deles quebrava cadeias. O inferno achou que talvez um gigante pararia Davi, o que não sabia que aquele era o passaporte para entrar no reino. O inferno achou que o mar pararia o povo, o que eles não sabiam que Deus abre o mar para o povo passar e fecha depois que ele passa. Irmão, o que eu quero liberar sobre você é que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém. Salmos 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O que a palavra está dizendo é que Deus não desiste de você, mesmo que você já tenha desistido. Tem uma passagem que eu amo, a Bíblia diz que Ele não apaga o pavio que fumega. E todo mundo aqui que já soprou velhinha no aniversário sabe muito bem o que isso significa. Sabe aquela vela que você sopra 10 vezes e ela, do nada, ela parece uma fênix, ela ressurge? Deus está falando que a gente é assim. Para Ele, por mais que a gente possa estar fumegando, Ele não vai apagar em definitivo, porque o fogo queimará sobre o altar e Ele não se apagará. Então Deus está dizendo: eu não desisto de você, eu mantenho acesa a sua lâmpada, eu transformo em luz as suas trevas. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero começar a mensagem de hoje estabelecendo um princípio fundamental, que se a gente não entender isso, a gente não vai entender muita coisa na jornada. O princípio fundamental da tua existência é que você foi criado para gerar algo eterno. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que, se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Então a gente tem que entender que, se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. O que limitou a tua história, quando o pecado entrou no meio dela, a Bíblia diz que quando nós fomos gerados, a morte e o tempo não eram limitadores. Quando a gente foi gerado, irmão, no Gênesis, não existia relógio, nem preocupação com a hora. A única coisa que o homem sabia é que, ao cair do sol, Deus ia aparecer lá para conversar com ele. Então, quando o pecado entra na história, o tempo e a morte entram também. Por que a gente sente dor com a perda de alguém? Porque nós não fomos gerados por Deus para perder ninguém. É antinatural se desconectar de alguém que na sua gênese foi gerado para ser eterno, como Ele é. Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Então Deus, que é eterno, fez você para a eternidade. Você está comigo? Diga amém.
Se eu estiver indo muito rápido, por favor, alguém sinaliza aqui. Um Deus que é eterno gerou você para a eternidade. Então, nada que não seja eterno vai preencher o teu vazio existencial. O que preenche o meu vazio? É entender que, a despeito daquilo que eu estou construindo para mim, existe algo que eu estou construindo para Ele. É saber que no final do dia o coração de Deus está alegre com a minha entrega. Hoje está sendo um desafio para mim pregar, eu estou com falta de ar, eu estou me sentindo cansado. Eu falei para Deus, eu estou te oferecendo como se fosse a minha última ministração. E se for, recebe a minha oferta. Porque a nossa oferta tem que ser como um incenso, um perfume agradável. A gente está dizendo, Deus, eu estou entregando tudo que você me deu, porque eu só sou um mordomo. Tudo que eu tenho, você me deu, mas não é meu. Então eu administro e usufruo, mas não é meu, volta para Ele. O dom que você me deu, a unção que você me deu, a graça que você me deu, as portas que você abriu, as conexões, toda a liberalidade do céu para gerar em nós algo, deve ser apontado para Ele. Você está comigo? Diga amém. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. Então, primeira base fundamental da mensagem hoje: você foi criado para fazer algo eterno. Você pode declarar isso? Diga, eu fui criado para fazer algo eterno. Quando eu entendo isso, irmão, é o primeiro pressuposto da mensagem de hoje. Quando eu entendo isso, eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Os frutos que eu gero, galardão, olha o que a Bíblia fala. Existe uma diferença muito grande entre salvação e galardão. A diferença é que salvação é para todo aquele que nele crê, mas galardão é para aquele que constrói algo com ele. Então muitos de nós aqui seremos salvos, mas nem todos galardoados. Por quê? Porque o galardão é uma premiação para aqueles que construíram algo com Deus durante a sua história. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo, ele diz que se você fizer história com Deus, Deus fará história através de você. Davi falou, pai, vamos lá, irmão, me ajuda a pregar, eu quero pregar essa manhã. Davi falou, pai, eu não vou descansar, nem minhas pálpebras se fecharão até que a presença volte para a cidade santa. Davi está falando, eu vou fazer história com você. Aí Deus fala para ele, e eu vou fazer história com você. Nunca houve, nunca haverá em Israel um reinado como o seu. E olha que coisa louca, eu estive lá 2 anos atrás, e você sabe qual que é a bandeira de Israel até hoje? Existe uma estrela que a gente chama de estrela de Davi, porque a bandeira que simbolizava o reinado dele naquela época ainda é a bandeira que sinaliza o reinado dele até hoje. Deus fez uma promessa para ele, Davi, porque você está predisposto a fazer história comigo, eu vou fazer história a partir de você. Então quando eu entendo, peraí, a minha jornada, Deus está me chamando para construir algo para a eternidade. Então a dor não é mais um problema. O problema é viver uma vida sem propósito eterno. A dor não é um problema. O problema é viver algo vazio. A dor não é um problema, ela faz parte do processo. Irmão, a dor, a gente tem um doutor aqui, eu quase usei um termo bem rebruscado. Eu falo, a dor ela é salutar. Alguém fala, uau, nunca ouvi isso. Nem sei por que brotou dentro de mim. Eu acho que você está me inspirando, Gui, a melhorar um pouco minha oratória. A dor, ela é saudável em vários momentos. A dor é o que faz com que você, se colocar a mão em algo que te queima, possa tirar logo em seguida. A dor é o que faz com que você tenha um pouco mais de bom senso em relação a não se expor a alguns riscos. Alguns homens fazem parte da exceção disso. Não sei se você já viu aqueles memes que dizem, é por isso que os homens morrem mais cedo. Você já viu algumas coisas, tipo pular de bicicleta de um telhado, ou tentar se jogar de jet ski numa piscina, mas tirando essas exceções, a dor é o que faz a gente evitar se expor a alguns riscos. Então, a dor, ela é saudável se você souber usá-la como um servo seu. O problema é se a dor se tornar o seu senhor. A dor é um ótimo servo, mas ela é um péssimo mestre. Porque se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então eu não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. Você quer medir o nível de maturidade de alguém? Avalie a quantidade de horas que essa pessoa faz o que não gostaria de fazer. Por que o casamento gera maturidade? Por que tem muitos meninos se casando e separando com meses?
Porque acharam que o casamento seria eu faço o que eu quero e você faz o que você quer e isso vai dar certo. Não vai. O casamento é quando morre o eu e começa o nós. Então você precisa abrir mão de algumas vontades para fazer algo junto com o parceiro. É isso que separa meninos de homens no casamento e é isso que separa meninos de homens no ministério. Você quer um exemplo claro? Jesus, irmão. Jesus chega a um ponto que ele fala: Pai, ele veio para a cruz, ele sabia da cruz, ele se preparou para a cruz. A cruz foi anunciada, não foi uma surpresa, ele sabia. Mas quando chega próximo da separação entre ele e Deus, ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, e é essa continuação que não pode faltar na nossa entrega, mas todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus ele teve que lidar com a dor para que a gente pudesse conhecer a redenção. Então entenda isso, a dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Entre os halterofilistas tem um termo, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Quem é pai aqui sabe muito bem do que eu vou falar agora. Os nossos filhos, quando estão crescendo, eles começam a enfrentar algo que a gente chama de dores de crescimento, growth pains. Eles começam a sentir dores, câimbras, a perna está alongando. A Cecília parece que cada dia que ela acorda tem 10 centímetros a mais, é algo sobrenatural. Só que o crescimento gera dor. Mas o que a gente aprende acompanhando o crescimento dos nossos filhos é que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor, porque estou crescendo. Do que sentir dor, porque parei de crescer. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!